Olá pessoal, você está assistindo a lição de número 1 da revista Lições da Palavra de Deus, número 51, cujo título é A Gênese Triunfal da Igreja, um estudo em Atos dos Apóstolos. Fique ligado e abra sua mente para aprender mais. Vamos começar a aula. A lição de número 1 tem como título Atos dos Apóstolos, uma introdução. Nesta lição, cuja revista abordará o tema do início da igreja, a gênese triunfal, o início triunfal, vencedor da igreja, na lição número 1, iremos fazer uma abordagem do livro de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu, quantos anos percorre de história, personagens, algumas características do livro e do seu autor. Na lição número 1, iremos fazer essa introdução. Bom, Atos dos Apóstolos seria, eu acho que melhor compreendido, ou seria mais próprio se o título fosse Atos do Espírito Santo, por alguns motivos. Primeiro, porque Atos dos Apóstolos não demonstra ou descreve Atos dos 12 ou 13, contando com Matias, apóstolos, lá listado em Atos 1,13, se não falha a memória. Mas diz bem basicamente Atos de Pedro e de Paulo. Então, Atos dos Apóstolos não ficou tão apropriado. Bem seria se fosse Atos do Espírito, ou Atos de Pedro e de Paulo, já que eles ganham destaque neste livro. Então, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por um discípulo de Cristo, um seguidor de Jesus, um fiel chamado Lucas. Lucas era, como Paulo diz em Colossenses 4,14, um médico provavelmente oriundo de Antioquia, da Síria, portanto ele acredita-se, que era um médico grego oriundo dessa região e que, como diz no próprio Evangelho de Lucas, do versículo 1 ao 3, ele, depois de ouvir tantas histórias sobre Jesus, resolveu pesquisar, buscar, a fim de escrever e relatar algumas coisas, o que Jesus não só passou a ensinar, mas a fazer, ou não apenas passou a fazer, mas também ensinou. Então aqui temos algumas lições preciosas. Lucas se propõe a registrar aquilo que Jesus fez e o que ele ensinou, e o que ele fez. Porque não basta apenas ensinar, é preciso demonstrar na prática. E Jesus não só ensinou, mas como realizou, fez, vivenciou tudo aquilo que ele ensinou. Jesus ensinou a amar e amou, ensinou a perdoar e perdoou, ensinou a se doar e doou. Então, Lucas se propôs a escrever sobre isso, tanto em seu evangelho quanto em seu relato de Atos dos Apóstolos. Inclusive, acredita-se alguns que Lucas e Atos dos Apóstolos formavam um único documento que em algum momento foi separado, em algum momento da história foi dividido por razões que não sabemos aqui precisar, mas acredita-se que em princípio era um documento só que foi dividido por razões teológicas ou por outros tipos de interesse, mas é bem possível que fosse assim, apenas um único documento. E Lucas fez esse registro e, como diz lá nos primeiros versículos, tanto de Lucas quanto de Atos, ele escreve a um homem chamado Teófilo. Alguns acreditam que isso é um apelido ou um pseudônimo para representar alguma coisa. Teófilo significa amigo de Deus, Theo, Deus, filo, tem a mesma raiz de filantropia, que é amizade, ou amigo. Então, Filo ou Teófilo seria amigo de Deus, ou alguma coisa relacionada a isso. Então, o livro de Atos, ele tem o propósito, como eu disse, de mostrar o que Deus fez
através dos apóstolos no início da igreja primitiva. Na verdade, Atos mostra o que o Espírito Santo fez através desses apóstolos no início da igreja. E quando falamos igreja primitiva, isso não tem nenhum termo pejorativo no sentido de dizer igreja infantil. Não. É apenas no sentido de dizer onde começou a igreja, onde a igreja se iniciou. Então, a igreja primitiva não é a igreja primária, não é a igreja infantil, muito pelo contrário. É uma igreja muito séria e, claro, que ainda está no início, mas uma igreja com ímpeto, que cresce com poder, impulsionada pelo Espírito de Deus. E Atos dos Apóstolos se propõe a demonstrar isso, que a mensagem de Jesus, ela se propagou, assim como ele havia prometido, após a descida do Espírito Santo. Se propagou por Samaria, Judéia, Galiléia e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos tem um período histórico de aproximadamente 30 anos ali de história sendo contada. Atos foi escrito lá por volta do ano 62, antes da queda de Jerusalém e depois das viagens e da prisão de Paulo, após as viagens missionárias e a prisão do apóstolo Paulo. Lucas divide, se podemos dividir esse livro, seria de duas maneiras. Atos 1 a 9, nós temos a igreja, ou relatos da igreja a partir ou com um destaque para Pedro. Inclusive ele vai preso, a igreja ora e ele é liberto. E de 10 até o 28 nós temos um destaque de Paulo. Mas Atos dos Apóstolos é basicamente dividido desta maneira. De 1 ao 9 nós temos atos relacionados ali a Pedro e a partir do capítulo 10 nós temos os atos de Paulo sendo contado, Paulo em suas 3 viagens missionárias, Paulo viajando pela Europa. Então, do capítulo 1 ao capítulo 9 nós temos um pregador, digamos, o pregador aos judeus, que era Pedro. A partir do capítulo 10, a igreja sai de Jerusalém, ou a igreja vai para além das fronteiras do judaísmo e daquele perímetro de Jerusalém. Ela, em Paulo, o apóstolo abortivo, o apóstolo aos gentios, ela rompe essa barreira do judaísmo e do nacionalismo, as barreiras regionais, e vai à Europa e chega até aos gentios por intermédio do apóstolo Paulo. O livro de Atos também tem como objetivo mostrar que o cristianismo não é uma ideologia política. Então, os romanos, de certa forma, o império não precisa se preocupar com o cristianismo, porque ele não é uma ideologia política. Tampouco uma heresia oriunda do judaísmo. O cristianismo é uma fé viva e ativa que nasce, como vemos nos relatos dos evangelhos, nasce em Jesus e a partir de Jesus, com a convocação de 12, essa fé é expandida por todo mundo e ela chegou até nós hoje. Estamos aqui porque fomos de alguma forma alcançados por essa fé. E hoje, ou após Atos 28, todos que continuaram essa história, pode-se dizer que está escrevendo até hoje o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. E conosco não é diferente. Precisamos continuar escrevendo essa história. Atos 29. Escrever Atos 29 é propagar o Evangelho a toda criatura, nos locais mais longes, nos rincões, lugares inóspitos, onde há uma viva alma, o Evangelho precisa chegar. Atos dos Apóstolos mostra a igreja saindo de Jerusalém, de uma espécie de bairrismo, digamos assim, e se expandindo por todo mundo, chegando até nós hoje. Somos o Atos 29. Precisamos continuar a escrever esta história. Então, Atos dos Apóstolos, a introdução desse livro é basicamente isso. Foi escrito por um médico grego para mostrar a expansão da igreja, mostrar que o cristianismo é mais do que uma religião, não é uma religião por si só, na letra fria
da lei, não é uma ideologia política. O cristianismo é uma fé viva, ativa, cheia de amor, esperança, perdão e salvação, que precisa ser levada aos pecadores. Então esse é basicamente o resumo e a introdução do livro de Atos. Eu espero ter ajudado você, que você tenha adquirido alguma informação. Deus te abençoe. Até a próxima aula.